Fala meus amigos, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui em mais um vídeo no nosso canal, no YouTube, e eu espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, a nossa série aqui, porque o objetivo desses vídeos é exatamente criar conteúdo, compartilhar conhecimento, para que nós possamos juntos construir o aprendizado sobre essa matéria tão interessante, tão empolgante, que é o direito tributário e o processo tributário, e mais especificamente nessa série que nós estamos tratando, é o tema aqui da execução fiscal. E hoje, como está aqui do lado, nós vamos tratar de um tema muito caro, muito importante para quem litiga, para quem atua profissionalmente com as execuções fiscais, que é o tema dos honorários advocatícios. Mas, professor, por que nós precisamos tratar do tema dos honorários advocatícios de maneira específica nas execuções fiscais? Não haveria aqui aplicação genérica do Código de Processo Civil de 2015? E aí, aqui a resposta é sim, eu aplico como ponto de partida o Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente em relação à Lei 6.830, que é a lei que trata da execução fiscal. Mas é fato que nós temos aqui uma série de discussões sobre o cabimento, sobre as peculiaridades, sobre a não aplicação de honorários quando nós tratamos de execuções fiscais. Então, eu sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, Processo Tributário, juiz federal, titular na vara de execução fiscal, e aqui do lado você tem o meu perfil nas redes sociais, para quem quiser seguir, curtir, acompanhar os comentários, o conteúdo que a gente cria e compartilha, será um prazer tê-los conosco. Então, quem puder, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações, para acompanhar as nossas séries, para acompanhar o conteúdo que aqui é produzido, para participar e interagir. É um prazer enorme poder interagir, poder estar aqui com vocês. E quem quiser também aqui nas redes sociais, @ericoteixeira_prof. Bom, meus amigos, dito isso, nessa aula de hoje, eu gostaria de começar com a seguinte indagação. São cabíveis honorários advocatícios na execução fiscal? Ou, eu posso melhorar essa pergunta, será que o Código de Processo Civil se aplica em relação aos honorários advocatícios na execução fiscal? E a resposta a essa pergunta é sim. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, e esse artigo também se aplica às execuções fiscais, a sentença, está aqui do lado, condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, o vencido, sucumbente, paga honorários ao advogado, não à parte, mas ao advogado do vencedor. E o parágrafo 2º, ele estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido com aquela ação judicial, ou não sendo possível mensurar esse valor da condenação, ou não sendo possível mensurar o valor econômico obtido sobre o valor atualizado da causa. Então vejam aqui que o Código de Processo Civil estabelece os percentuais, o limite mínimo de 10%, o limite máximo de 20%, bem como a base de cálculo sobre a qual esse percentual deve incidir. O valor da condenação, o benefício econômico obtido, ou, não sendo possível mensurar esse benefício econômico, o valor atualizado da causa. E quais são os critérios para se estabelecer 10% ou 20% de honorários, ou um valor entre 10% e 20% sobre, por exemplo, o proveito econômico obtido? O Código de Processo Civil fala que devem ser atendidos aqui o grau de zelo do profissional, deve ser observados aqui o grau de zelo do profissional que atua no processo, do advogado que atua naquela demanda, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para a realização daquele trabalho, daquele serviço. Então, o Código de Processo Civil, ele diz que são cabíveis honorários, ele estabelece que o vencido, o sucumbente, deve pagar honorários ao advogado do vencedor, ele estabelece os limites, mínimo e máximo, 10% e 20%, bem como critérios para, entre esses limites, estabelecer o percentual devido. O zelo, o lugar de atuação, o lugar de prestação de serviço, melhor dizendo, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para a realização, para a prestação daquele serviço advocatício. Esses percentuais, previstos aqui no Código de Processo Civil, limite mínimo de 10%, limite máximo de 20%, eles são aplicáveis também em relação à fazenda pública, porque quando nós tratamos de execução fiscal, necessariamente nós estamos falando de causas que envolvam como exequente a fazenda pública, como parte autora a fazenda pública. Então, será que esses limites seriam aplicáveis em relação à fazenda pública, ou mais especificamente, esses limites são aplicáveis nos processos de execução fiscal? Então vejam que para a fazenda pública nós temos uma regra específica prevista no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que diz que nas causas, acompanha aqui, está aqui do lado, nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º
e os seguintes percentuais. Então aqui eu tenho percentuais distintos. O mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. De 8% no mínimo e de 10% no máximo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos e até 2.000 salários mínimos. O mínimo de 5% e o máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. E o mínimo de 3% e o máximo de 5% sobre o valor da condenação do proveito econômico acima de 20.000 salários mínimos e que atinge até 100.000 salários mínimos. Mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação do proveito econômico acima de 100.000 salários mínimos. Então vejam que quando a demanda envolve a fazenda pública, como ocorre, por exemplo, nas execuções fiscais, o percentual aplicável ele não vai ser o limite mínimo de 10% e o limite máximo de 20%. Esses percentuais são diferentes porque aqui eu tenho a fazenda pública, então eu tenho valores que representam recursos públicos e, portanto, há uma limitação, há uma redução conforme haja um aumento do benefício obtido pelo particular, pelo contribuinte, nessa causa na qual ele litiga contra a fazenda. Então aqui eu tenho uma outra pergunta que é: como aplicar esses percentuais? Muita gente tem dúvida na prática, no dia a dia das execuções fiscais, como calcular, como aplicar esses percentuais. E o Código de Processo Civil ele diz, no parágrafo 5º, que quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior àquele mínimo estabelecido no inciso 1, aquele valor estabelecido no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que é exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Então, vou voltar aqui para a gente entender essa lógica de fixação dos honorários contra a fazenda pública. Imagine que o juiz ali na execução fiscal esteja lidando com uma causa que o valor seja de R$500 mil e essa causa é extinta em virtude de embargo de execução ou de exceção de pré-executividade apresentada pelo advogado do contribuinte. Quando o juiz for fixar os honorários, ele vai ter que fixar um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o benefício econômico obtido até 200 salários mínimos. Então, até 200 salários mínimos, o advogado receberia 10% de honorários. Vamos aplicar o limite mínimo aqui para ficar mais fácil a conta. Ele receberia 10% sobre o valor até 200 salários mínimos. Como nós estamos falando de uma causa cujo valor é de R$500 mil, essa causa ultrapassa o valor de 200 salários mínimos. Então, eu vou ter que aplicar o valor do salário mínimo em vigor quando da fixação desses honorários, quando da sentença, e verificado esse valor, o que exceder os 200 salários mínimos passa para a faixa subsequente. E aí eu vou ter um mínimo de 8% e o máximo de 10% entre 200 e 2.000 salários mínimos. Então, arredondando aqui, é como se eu tivesse que aplicar o percentual de 10 até 200 salários mínimos e o percentual, por exemplo, de 8 naquilo que exceder 200 salários mínimos e alcançar ali até o valor da condenação, do proveito econômico obtido, melhor dizendo, que foi de R$500 mil. Então, eu vou fazendo assim até chegar no valor total da condenação. Então, aqui a aplicação é progressiva, como se fosse a tabela progressiva do imposto de renda. Eu aplico a primeira faixa até 200 salários mínimos. No que exceder os 200 salários mínimos, eu passo a aplicar 8% sobre excedente. Então, é como se eu tivesse 10% até 200 salários mínimos, 8% entre 200 salários mínimos e 2.000 salários mínimos, 5%, estou pegando o percentual mínimo para facilitar, entre 2.000 salários mínimos e 20.000 salários mínimos, até o 1% lá, que seria a última faixa, sobre aquilo que exceder a 100.000 salários mínimos. Então, esses percentuais são aplicados aqui na forma do parágrafo 5º, quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1, 200 salários mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial. Naquilo que exceder a faixa subsequente, 10% até 200 salários mínimos, 8%, por exemplo, sobre o que exceder os 200 salários mínimos até os R$500 mil, no nosso exemplo aqui, já que nós não chegaríamos na terceira faixa, porque o valor do benefício econômico aqui era R$500 mil, não alcança 2.000 salários mínimos. No caso de valor elevado, por exemplo, imagine que a demanda seja uma causa de 5 milhões de reais ou 500 milhões de reais, é um valor bastante elevado. Esses honorários advocatícios poderiam ser arbitrados por equidade? Vejam que no Código de Processo Civil, no regime anterior, no Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos o artigo 20, parágrafo 4º, que autorizava a fixação dos honorários por equidade naquelas causas que envolviam a fazenda pública. Então imagine agora que a causa é de 500
milhões de reais. Se eu aplicar 10%, 8%, enfim, se eu aplicar as faixas do CPC, eu posso gerar um valor muito alto de honorários advocatícios para o advogado do contribuinte que litiga naquela causa contra a Fazenda Pública. Seria possível que o juiz, nesse caso, na mesma lógica do artigo 20, parágrafo 4º do CPC de 1973, que ele aplicasse aqui os honorários por equidade? O Código de Processo Civil, no parágrafo 8º, ele diz que, nas causas em que for inestimável ou irrisório, então vejam que aqui nós temos as palavras utilizadas que autorizam a aplicação da equidade, valor inestimável ou irrisório. O proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Então, essa apreciação equitativa pelo magistrado, ela somente é cabível quando o valor for inestimável, quando eu não tiver como atribuir ali um valor à causa ou um valor ao benefício econômico obtido, ou quando esse valor for irrisório. A demanda é importante, mas ela pode ter um valor econômico irrisório ou inestimável. E aí o juiz pode fixar os honorários por apreciação equitativa, quando for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Isso não autoriza que o juiz fixe, o artigo não autoriza que o juiz fixe os honorários por equidade aqui, porque o valor é muito alto. Quando o valor for muito alto, já há uma ponderação feita pelo legislador no Código de Processo Civil, que são exatamente aquelas faixas, aqueles limites que vão diminuindo, né, os percentuais conforme o valor vai aumentando. Então já há ali uma ideia de regressividade, aplicável de forma similar à tabela do imposto de renda, só que lá é progressividade, né? Aqui é uma regressividade. Quanto maior a base de cálculo sobre a qual os honorários vão incidir, menor vão sendo os percentuais aplicados. Então já houve uma ponderação feita pelo legislador, pelo Código de Processo Civil, o que em tese afasta a possibilidade de uma nova ponderação a ser feita pelo magistrado. A lei já ponderou, o legislador já ponderou, o legislador já estabeleceu os limites mínimos e máximos dentro dos quais os honorários devem ser arbitrados. Então vejam que isso foi objeto inclusive de um julgado bastante importante do Superior Tribunal de Justiça, principalmente para quem atua, para quem advoga em execução fiscal, em matéria tributária, que foi o tema 1076 do STJ. O que diz o tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça? A fixação dos honorários por apreciação equitativa não, vejam que a palavra está destacada aqui, não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Então tem que aplicar aqui os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil. Apenas se admite, continua aqui o STJ, arbitramento dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Então, em que hipótese seria cabível a fixação dos honorários de maneira equitativa? Quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Então não há espaço para ponderação porque o valor é alto. Essa ponderação já foi feita pelo legislador, cabendo ao magistrado aplicar os percentuais, os limites estabelecidos nos parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil. E por que eu estou repetindo isso? Porque esse foi um tema que já gerou muita polêmica na jurisprudência e inclusive gerou julgado repetitivo do STJ, que foi este colocado aqui no tema 1076 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Houve também uma alteração recente no Código de Processo Civil, Lei 14.365 de 2002, que incluiu o parágrafo 6º no artigo 85 do Código de Processo Civil, que agora dispõe da seguinte maneira. Olhem aqui, acompanhem aqui do lado comigo. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa. Ora, se o juiz puder liquidar, ou se o valor for líquido, ou se o valor for liquidável, se for possível verificar, se for possível aferir aquele valor, ainda que não de imediato, mas, por exemplo, na fase de execução, é cabível a fixação dos honorários de acordo com os limites percentuais estabelecidos no Código de Processo Civil. Então, aqui o juiz pode condenar, por exemplo, a União a pagar os honorários nos limites mínimos, por exemplo, dentro das faixas.
e esse valor vai ser apurado depois em liquidação quando for de fato verificado o valor devido ao contribuinte, por exemplo, para fins de restituição de indébito. Nesses casos é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º. E essas hipóteses do parágrafo 8º são aquelas hipóteses, valor irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo. O parágrafo 8º-A diz ainda que mesmo nas hipóteses do parágrafo 8º, para fins de fixação equitativa dos honorários de sucumbência, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10, estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-se o que for maior. Também é uma alteração introduzida pela Lei 14.365 de 2022, o que denota toda a preocupação do legislador com a questão dos honorários, que é uma questão muito cara e que gerou muitas demandas aí por parte da advocacia e também alguma insatisfação com valores irrisórios que teriam sido fixados por algum juiz em processos que envolviam a fazenda pública. Seria cabível, por exemplo, compensar os honorários? Imagine que o contribuinte ajuize uma ação de repetição de indébito e peça R$500 mil a título de repetição. Ele ganha em relação a um tributo e perde em relação a outro. A União tem que restituir R$250 mil. A fazenda ganhou metade, o contribuinte ganhou metade. O juiz poderia determinar, nesse caso, a compensação dos honorários? Ou poderia falar como se falava antigamente? Poderia sentenciar como se sentenciava antigamente? Colocar no dispositivo, por exemplo, que cada parte seria responsável pelo pagamento dos honorários dos respectivos advogados, já que elas sucumbiram em igual quantidade, cada uma venceu metade e perdeu metade da demanda? Seria cabível essa compensação dos honorários advocatícios? O Código de Processo Civil, na mesma linha de valorizar o trabalho do advogado, aqui também ele colocou um parágrafo, que é o parágrafo 14, que diz que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e gozam dos mesmos privilégios dos códigos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então vejam que aqui o juiz vai ter que fixar os honorários para cada parte. Então, curiosamente, por exemplo, se a parte ganhou 250 e perdeu 250, ela vai ter que pagar 10% de honorários sobre o que perdeu para o advogado da outra parte e ela vai receber, o advogado dela vai receber 10% daquilo que ganhou, que vai ter que ser pago pela parte contrária. Então aqui eu tenho que verificar quanto cada um ganhou, quanto cada um sucumbiu e aplicar aqueles limites sobre o êxito de cada advogado. Então, por exemplo, imagine que, como eu disse, a demanda era de R$500 mil e foi uma sucumbência parcial, meio a meio. O contribuinte ganhou 250, a fazenda ganhou 250. Então é como se, aplicando aqui vamos botar 200, para ficar dentro dos 200 salários mínimos, sem dúvida. E aí o que aconteceria aqui? A fazenda pagaria 10% sobre os 200 mil que ela perdeu de honorários para o advogado do contribuinte, e o contribuinte pagaria 10% sobre os 200 mil para a fazenda pública. Então vejam que nós teríamos aqui essa necessidade de fixar os honorários para os advogados de cada parte, sem a possibilidade de compensar esses honorários um com o outro. É cabível a fixação de honorários na execução ou só na fase de conhecimento? Ou numa execução por título extrajudicial, por exemplo, como é a execução fiscal, na qual eu tenho uma CDA, que é uma certidão dívida-ativa, que é um título executivo extrajudicial. Quando o juiz for despachar essa petição inicial, ele já fixa os honorários de 5%, de 1%, de 10%? É cabível? E se cabível, qual seria o percentual desses honorários que devem ser fixados quando o juiz despacha a petição inicial, por exemplo, de uma execução por título extrajudicial? Vejam que aqui o artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele diz que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Além disso, o artigo 827, também do Código de Processo Civil, ele diz que ao despachar a petição inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por outro lado, de acordo com o parágrafo 2º, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos de execução, podendo a majoração, caso não opostos embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Então vejam, em tese aqui, pelo Código de Processo Civil, o juiz fixa 10% ao despachar a petição inicial, e esses 10% podem ser majorados para 20%, por exemplo, para até 20%, por exemplo, se houver embargos
e o pedido nos embargos foi julgado improcedente, ou, mesmo não havendo embargos, o juiz, considerando no final do processo de execução o trabalho desempenhado pelo advogado do exequente, ele poderia aqui também majorar esses honorários advocatícios. Seria cabível essa fixação do percentual de 10% ao ser despachada também a petição inicial de uma execução fiscal? Essa pergunta, de certa forma, é capciosa, porque aqui nós temos o Decreto-Lei 1025 de 1969, cujo artigo 1º estabelece que é declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da dívida da União, a que se refere nos artigos tais, das leis tais, passando a taxa no total de 20%, o encargo legal, paga pelo executado e se recolhida aos cofres públicos como renda da União. Então aqui nós temos esse percentual de 20% que é acrescido à dívida ativa da União, que é recolhida aos cofres públicos. E esse encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1025 de 69, com o Decreto-Lei 1645 de 78, ele passou a ter uma inegável natureza de honorários advocatícios. O artigo 3º deste segundo Decreto-Lei afirma que na cobrança executiva da dívida ativa da União, a aplicação do encargo de que trata os artigos tais, das leis, decretos, tais, substitui, está aqui do lado, tá? Não vou ler todos os dispositivos legais para não cansar aqui, para a aula não ficar monótona, mas ele substitui isso que nos interessa, a condenação do devedor em honorários de advogado. E o respectivo produto será, sob esse título, recolhido ao Tesouro Nacional. Então vejam, quando eu tenho a dívida ativa da Fazenda Pública aqui, dívida ativa da União, mais especificamente, quando eu olho esses decretos-lei, a gente tem um percentual de 20%, que já é o máximo previsto no Código de Processo Civil, diga-se de passagem, que já é incluído no caso hoje, na CDA, na certidão de dívida ativa, e já é cobrado juntamente com aquele valor devido. Então vejam que quando eu tenho uma execução fiscal ajuizada, eu tenho uma CDA, por exemplo, proposta pela uma CDA que foi emitida pela União, numa execução fiscal proposta, ajuizada pela União, eu vou ter lá uma dívida de R$500 mil, e essa dívida já vai estar acrescida de correção monetária, juros, e quando chegar esse valor de R$500 mil, seria o valor principal corrigido e com juros calculados pela taxa Selic, eu tenho também 20% sobre esse valor, R$100 mil, que seriam esses 20% que representam o encargo legal previsto no Decreto-Lei aqui colocado, 1025 de 1969, artigo 1º, e o Decreto-Lei 1645 de 1978, que confere a esses 20%, a esse encargo legal, a inequívoca natureza de honorários advocatícios. Vejam que isso vale também, mais recentemente, não só para a União, mas também, repito, para as autarquias e fundações públicas federais. O artigo 37A da Lei 10.522, de 2002, incluído pela Lei 11.941 de 2009, que foi decorrente, por sua vez, da conversão de uma medida provisória, ele estabelece que os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagam nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros de mora e multa de mora, calculado nos termos na forma de legislação aplicável aos tributos federais. Então vejam que, de certa forma, eu vou ter aqui também a aplicação dos mesmos índices de juros e de multas, e mora, mais especificamente aqui, passou a ser aplicável, por exemplo, a taxa Selic, e eu tenho também no parágrafo 1º a imposição de que os créditos inscritos em dívida ativa, aqui, por exemplo, por uma autarquia ou por uma fundação pública federal, por exemplo, o CVM, por exemplo, o IBAMA, por exemplo, as universidades, enfim, federais, eu tenho aqui a determinação de que os créditos inscritos por essas autarquias ou por fundações públicas, eles serão acrescidos do encargo legal, e aqui vejam a parte que nos interessa, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios. Então, aquele 20% do Decreto-Lei incluído nas CDAs, nas certidões de dívida ativa ajuizadas pela União, nos créditos da União, da Fazenda Nacional, passaram a ser incluídos também nos créditos das autarquias e fundações públicas. Então, ao contrário do particular, que vai ter o percentual fixado em 10% quando o juiz despacha a inicial da execução, quando a questão envolve a Fazenda Pública, mais especificamente a Fazenda Nacional ou as autarquias e fundações públicas federais, eu vou ter aqui um encargo legal de 20%, que é substitutivo dos honorários advocatícios. Isso significa dizer que eu não vou ter os 10% fixados pelo juiz ao despachar a petição inicial, eu não vou ter a condenação do executado em honorários advocatícios na execução fiscal e nem nos embargos da execução fiscal, porque essas execuções fiscais ajuizadas aqui
pela União ou pelas autarquias e fundações públicas federais, elas já são acrescidas do percentual de 20% do decreto-lei, o encargo legal. E esse encargo legal já é o topo do limite máximo previsto como percentual máximo possível relativo à fixação de honorários advocatícios. E aí, né, eu já respondi essa pergunta, mas eu volto a ela. É cabível eventual condenação adicional em honorários advocatícios, na execução fiscal ou nos embargos de execução? E vejam que a resposta aqui é não. E aí você deve ficar atento com isso, porque às vezes ocorre. Já vi casos concretos, atuando, por exemplo, como juiz convocado aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ou atuando em processo de execução fiscal, em que foram proferidas decisões por outros colegas. Eu já vi casos, né, já tive a oportunidade de analisar casos que a Fazenda requeria a condenação em honorários advocatícios e que, eventualmente, essa questão possa ter passado sem a devida atenção. Qual é a atenção que deve se dar aqui? Se já está incluído o encargo legal previsto no decreto-lei no percentual de 20% da quantia devida, não é cabível uma condenação adicional em honorários, porque esse encargo legal de 20% já representa o limite máximo do percentual de honorários que poderia ser fixado numa execução fiscal, né? O limite máximo previsto no Código de Processo Civil. Então diz aqui o STJ, o encargo de 20% do decreto-lei 1025 de 69, ele é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, repito, nos embargos a condenação do devedor em honorários advocatícios. O mencionado entendimento firmou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça da oportunidade de apreciação do RES 1.143.320, tema 400, que não tratava especificamente dessa matéria, mas enfrentou, de certa forma, esse tema, julgado por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Então, vejam que quando eu apresento uma exceção de pré-executividade, quando o contribuinte, melhor dizendo, apresenta uma exceção de pré-executividade e ele sucumbe, ele não vai ser condenado em honorários advocatícios adicionais, porque ele já está pagando, em virtude da CDA, da execução fiscal, o percentual máximo de 20%. Quando ele sucumbe, por exemplo, numa ação de embargos de execução fiscal, ele já está pagando honorários advocatícios de 20% na execução fiscal. Então não cabe uma condenação adicional de honorários aqui. Por fim, não merece guarida a alegação de ilegalidade na cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1025 de 69. O STJ, no julgamento do RES 1.143.320, reiterou o entendimento fixado na súmula 168/168 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispõe que é sempre devido nas execuções fiscais da União o encargo legal e que este encargo legal substitui nos embargos a condenação do devedor em honorários advocatícios. E aí aqui ainda, né, antes de passar para a próxima pergunta, é sempre importante ficar atento, porque quando o contribuinte apresenta uma impugnação, apresenta uma petição, exceção de pré-executividade ou embargo de execução, em tese não é cabível uma condenação adicional em honorários advocatícios, porque já há na CDA da Fazenda Nacional a cobrança do encargo legal de 20%, que representa o limite máximo de honorários que poderiam ser arbitrados de acordo com o Código de Processo Civil. Caso haja o cancelamento da CDA, é cabível a condenação em honorários? Vejam que a resposta aqui parece óbvia, né? Em tese, se há o cancelamento da CDA, seria sim cabível a condenação em honorários. Ocorre que existe um artigo na Lei 6.830 de 1980, artigo 26, que ele estabelece que se antes da decisão de primeira instância a inscrição em dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Então vejam que, de acordo com esse artigo 26, em tese, a União poderia propor uma execução fiscal, o contribuinte tem bens penhorados, embarga a execução fiscal, demonstra de forma inequívoca que aquela dívida era indevida, que havia alguma nulidade, que o valor já foi pago, que já estava prescrito o crédito cobrado, que o lançamento foi feito quando já havia decadência, enfim, não importa. O contribuinte demonstra de forma inequívoca que aquele valor cobrado é indevido. Vejam que a Fazenda poderia, de certa forma aqui, de acordo com esse artigo 26, simplesmente cancelar a CDA e, de certa forma, se a gente aplicasse a literalidade do artigo, como isso ocorreu antes da decisão de primeira instância, nos embargos de execução, ou não havendo embargos de execução, antes da extinção da execução, que seria a decisão de primeira instância, em termos de sentença, na execução fiscal, se a dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução fiscal seria extinta, sem qualquer ônus para as partes. O Superior Tribunal de Justiça, porém, tem jurisprudência bastante antiga e já histórica, bastante consolidada, né, melhor dizendo, e histórica sobre o tema,
por exemplo, consolidado na súmula 153 do STJ, cujo enunciado diz que a desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos ônus da sucumbência, dos encargos da sucumbência. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus, dos honorários, das custas sucumbenciais. Então vejam, se há uma execução fiscal ajuizada, o devedor já foi citado, em tese, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários. Claro que aqui o critério que deve nortear a imposição ou não do pagamento da verba honorária deve ser a efetiva atuação profissional do advogado, como se deu no caso concreto aqui julgado pelo STJ, quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar um causídico para promover a defesa do seu direito subjetivo. Então, quando a parte contrata um advogado, esse advogado peticiona, esse advogado age no sentido de defender o interesse daquela parte, se a Fazenda cancela a CDA posteriormente, ainda assim seria cabível aqui a condenação da Fazenda a pagar honorários àquele advogado do contribuinte que atuou no processo, inclusive defendendo os interesses daquele contribuinte. Então vejam que não é necessário que haja sucumbência da Fazenda, basta que ela cancele a CDA, ainda que não tenha havido uma decisão judicial sequer em primeira instância. Se ela ajuizou a execução, o contribuinte teve que contratar advogado, esse advogado atuou no processo e a execução foi extinta, seria cabível a condenação em honorários, ainda que essa extinção tenha sido dada por uma decisão da Fazenda, de cancelar a CDA, e não por uma sentença, não por uma decisão judicial proferida pelo magistrado. Quais são, nesses casos e nos demais, os critérios que devem nortear a fixação dos honorários advocatícios na execução fiscal? Vejam que eu tenho dois critérios aqui bastante importantes. O primeiro é o critério da sucumbência. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido, ou seja, aquela parte que sucumbe, a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então vejam que o primeiro critério aqui, que eu preciso verificar, é quem sucumbiu. O pedido foi julgado procedente ou improcedente? A execução era devida ou indevida? Então, quem sucumbiu no processo? Quem foi o vencido? A Fazenda Pública ou o contribuinte? A esse critério se agrega a ideia e o princípio, segundo o STJ, da causalidade. O artigo 85, parágrafo 10 do Código de Processo Civil diz que nos casos de perda do objeto, como por exemplo nesses casos de cancelamento da CDA, casos de extinção da execução fiscal, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então veja, sucumbência, quem perdeu. Se ninguém perdeu, o processo foi extinto, sem que tivesse havido o pagamento da dívida ou o cancelamento, vamos dizer assim, a procedência do pedido com o cancelamento da CDA pelos argumentos trazidos pelo contribuinte, mas uma extinção da execução, eu vou ter que verificar quem deu causa ao ajustamento devido. Bom, professor, então você está dizendo que não necessariamente a extinção da execução fiscal, o cancelamento da CDA, não necessariamente vai gerar honorários para o contribuinte? É exatamente isso que eu estou dizendo. Vejam que o cancelamento da CDA, em tese, de um lado, ele não afasta o dever da Fazenda de pagar honorários ao advogado do contribuinte, a depender do caso, e de outro lado, não necessariamente porque houve o cancelamento da CDA, que a Fazenda vai pagar honorários ao advogado do contribuinte. Vai depender de quê? Sucumbência e causalidade. Nesse caso de extinção da execução fiscal sem pagamento, por cancelamento da CDA, por exemplo, tem que verificar o quê? Quem deu causa ao ajuizamento indevido daquela ação judicial. Vejam, nessa questão da causalidade, nós temos algumas situações que podem acontecer na prática. Imagine que eu tenho uma execução fiscal ajuizada porque o contribuinte declarou um determinado valor e não pagou. E o contribuinte declarou de forma equivocada aquele valor, aquilo gerou um débito maior, depois ele tem uma execução ajuizada, quando ele faz uma auditoria ele percebe o erro, corrige. Quem deu causa ao ajuizamento devido à execução? O contribuinte, porque o débito decorreu de uma declaração equivocada, por exemplo, por ele apresentada. Imagine que o contribuinte, a Fazenda ajuiza uma execução fiscal e o contribuinte demonstra que aquele débito já estava pago. Quem deu causa ao ajustamento devido à execução? A Fazenda Pública, que cobrou uma quantia que já estava paga antes do ajustamento daquela execução. Então, o cabimento ou não de honorários aqui vai depender da sucumbência, quem sucumbiu, e não havendo sucumbência, da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução. E aí tem uma hipótese muito interessante e bastante discutida no STJ, que é a questão da prescrição intercorrente. No caso de prescrição intercorrente, há pagamento de honorário?
O reconhecimento da prestação intercorrente ele pode ocorrer, por exemplo, pela ausência de localização de bens. Nesse caso, ele não vai afastar a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal relacionadas com a presunção de certeza de liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a exequente nesse caso. O que está dizendo o STJ aqui? O que o STJ está dizendo aqui é o seguinte: se havia uma dívida, essa dívida não foi paga, foi ajuizada uma execução fiscal, e a execução fiscal foi extinta pela prestação intercorrente porque não foram encontrados bens do devedor, ou porque o devedor não tem bens, não tem como pagar aquela dívida, veja que a fazenda não sucumbiu. Houve a prestação intercorrente porque não havia bens. E, por outro lado, aqui nesse caso, não foi a fazenda que deu causa ao ajuizamento de devido da ação. Então, nessa hipótese, não faz sentido condenar a fazenda no honorário. Ah, mas o advogado contratou um contribuinte que peticionou informando a prestação intercorrente. Vejam que se essa prestação intercorrente ocorreu pelo decurso do prazo, o contribuinte simplesmente informou e a fazenda concordou com essa prestação intercorrente, não faz sentido falar aqui em honorários, porque não há sucumbência nem causalidade que possa ser imputável à fazenda pública. Processo civil, extinção da execução em razão do acolhimento da decisão de pré-executividade, resistência da fazenda pública, condenação ao pagamento de honorários advocatícios, princípio da sucumbência. Já nesse outro julgado aqui, o STJ está aplicando a sucumbência, que ele está dizendo o seguinte: na prestação intercorrente a princípio, eu não tenho a causalidade que possa ser imputável à fazenda pública, porque ela não deu causa ao ajuizamento devido à ação. O ajuizamento era devido, só que o devedor não foi localizado ou ele não tinha bens. Agora, se há uma discussão de mérito sobre a ocorrência ou não da prestação intercorrente, por exemplo, em decisão de pré-executividade ou embargo de execução, aí há precedente do STJ entendendo cabível a condenação da verba honorária, porque nesse caso, ainda que a fazenda não tenha dado causa ao ajuizamento devido à execução, ela litigou com o contribuinte, ela discutiu com o contribuinte a respeito da ocorrência ou não da prescrição, numa exceção de pré-executividade, numa petição e impugnação apresentada nos autos, ou em embargo de execução, e aí sim seria cabível os honorários. Não pela causalidade, mas pela sucumbência nessa discussão específica. É cabível a condenação de honorários na exceção de pré-executividade? Cabível a condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade? Vejam que a resposta aqui é sim. A questão já é objeto de um tema 421 do STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, que diz que é possível sim a condenação da fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade. Então, se o contribuinte apresenta uma exceção de pré-executividade, a fazenda, por sua vez, se insurge contra aquela exceção de pré-executividade, eventualmente o contribuinte pode receber aqui, pode vir a ser contemplado com a condenação da fazenda pública a pagar-lhe honorários advocatícios. Isso vai ocorrer sempre? Nem sempre, depende da sucumbência e da causalidade, como está colocado aqui no slide do lado. Então, se o pedido foi julgado procedente e a fazenda deu causa ao ajuizamento indevido, sim, seria cabível a aplicação da verba, a condenação aqui na verba honorária. É cabível a majoração da verba honorária em sede de eventual recurso? Vejam que o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil diz que o tribunal, ao julgar o recurso, ele majorará, ele aumentará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral da fixação de honorários advocatícios, ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º. Então, como é que funciona isso aqui? Se os limites são entre 10% e 20%, o juiz pode condenar, por exemplo, no limite mínimo em 10%, havendo recurso, o tribunal pode majorar para 11%, para 12%, para 15%, por exemplo, sobre o valor daquela execução. Se houver recurso para o STJ, para o STF, pode ser majorado para até 20%, que é o limite máximo aí, estabelecido pelo Código de Processo Civil. E óbvio, sendo a fazenda pública, nós temos as outras faixas, também os outros limites dos outros parágrafos. Então, isso é comum de acontecer, tem acontecido cada vez mais, quando o recurso é improvido, eu tenho a majoração da verba honorária. Para que isso ocorra, de acordo com o STJ, é necessário, porém, que tenha havido o não provimento do recurso e a condenação anterior em primeira instância, para que o tribunal possa majorar a verba honorária anteriormente fixada. É cabível a incidência de honorários de forma acumulada, tanto na execução quanto nos embargos de execução? Sim. Aqui, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
é possível a acumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa, embargos de execução, ação anulatória, de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação, desde que sejam respeitados os limites percentuais. Então, isso tem acontecido muito recentemente, né? Na prática, que é a seguinte: imagine que o contribuinte apresenta bens a penhorar na execução fiscal, aquele bem é penhorado, ele apresenta, juíza, opõe embargos de execução fiscal, esses embargos são acolhidos. E aí o juiz fixa 10% nos embargos. Há recurso para o tribunal aumenta para 12%, há recurso para o STJ aumenta para 15%. E aí desce os embargos de execução com decisão favorável ao contribuinte, ou seja, acolhendo a tese do contribuinte, que redunda na extinção da execução. Aí o contribuinte vai e peticiona na execução fiscal e fala: olha, como eu ganhei nos embargos, eu quero agora a extinção da execução. Seriam cabíveis novos honorários agora também na execução? Sim, de acordo com o STJ, desde que não se ultrapasse o limite de 20%, que é o limite máximo, ou o limite máximo na faixa, no caso envolvendo a fazenda pública. Então, pessoal, eu trouxe aí para vocês, né, nessa apresentação, algumas discussões que eu acho interessantes sobre a questão dos honorários advocatícios e a fazenda pública, algumas peculiaridades. Nessa aula eu não cheguei a falar sobre os casos em que não há condenação de honorários da fazenda em virtude de quando a fazenda, por exemplo, concorda, desiste em determinados casos, mas isso fica para um próximo vídeo, que é um tema também interessante, espero que tenha sido útil. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo, curte aqui embaixo e deixe seu comentário, que é sempre muito útil, muito rico. E até semana que vem com mais um tema sobre direito tributário. Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença.